Bom dia a todos. Friozinho chegando, mas manter o coração aquecido, né? Pessoal, dá um recadinho geral importante para todos nós. Ontem a gente teve um bazar beneficente e foi muito bom. Então agradecer a todos que doaram, a todos que compraram, também aos que divulgaram. Foi um sucesso, isso reverte coisas muito boas para casa se manter o nosso propósito, tá bom? Então agradecimento a todos aqui que puderam participar. Hoje a gente tem a presença do Álvaro. Obrigado, Álvaro. Falando sobre a questão da prova da riqueza e da pobreza. A gente sabe o quão difícil é os dois lados da moeda, né? E o quão desafiador é equilibrar tudo isso, né? Então vamos nesse instante fechar os nossos olhos, agradecer a Deus, aos irmãos espirituais que ao longo da semana e principalmente ontem prepararam todo esse ambiente ao nosso entorno para que pudéssemos receber com bastante tranquilidade, afeto, amor e caridade, e que possamos no dia de hoje doar também amor, afeto, caridade, e que possamos sair daqui renovados e que busquemos o nosso propósito de vida e também da nossa evolução moral e espiritual em prol da evolução coletiva do ser humano. Que tenhamos um domingo abençoado, de muita luz, muita paz, e que possamos deixar o que nos for solicitado e também levar daqui o que nos for necessário, para que tenhamos uma semana produtiva, proveitosa, e também não nos esqueçamos de praticar o Evangelho em nossos lares, praticar as boas ações e sermos o farol necessário ao nosso entorno. Assim seja. Que a paz, a serenidade, a harmonia estejam conosco. Essa manhã agradável, um pouco friozinho aqui em Piracicaba, eu agradeço o convite. É sempre uma satisfação grande estar aqui com vocês. O tema que me pediram para estudar essa manhã é a prova da riqueza e a prova da pobreza. A gente sabe que a Terra é um mundo de provas e expiações. Então, quem está aqui, todos nós, ou nós estamos vivenciando provas ou vivenciando expiações. E, evidentemente, na nossa caminhada, a gente sabe que, particularmente, a pobreza é muito difícil. Imagina aquela dona de casa que a energia elétrica foi cortada, que não tem dinheiro para pagar a conta e está trabalhando na cozinha, cortando o tomate lá, à luz de velas. Aquele senhor que perdeu o emprego, junto com milhares nas ruas, com o currículo na mão para tentar uma nova colocação, para voltar ao mercado de trabalho, as dificuldades que tem para sustentar a sua família, com as dificuldades financeiras. Então, realmente, a pobreza ela é muito difícil. E nem poderia ser o contrário, dizer o contrário. Então, a aspiração das pessoas, às vezes, é ganhar na loteria. Então, o brasileiro não perde a fé de fazer a sua jogada na loteca, e o sonho é ficar rico, porque sendo rico vai resolver os seus problemas. Mas será que é isso mesmo? Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa interessante que retrata a
o que nós pensamos acerca da felicidade e acreditando na ilusão que riqueza resolve todos os problemas. Então, um grupo de cientistas da Universidade de Harvard, em Massachusetts, eles fizeram uma pesquisa de quase um século, estudando o comportamento do grupo de jovens. Então, eles separaram dois grupos, eles fizeram a pergunta, e perguntaram para os jovens o que eles achavam para ser felizes, o que eles queriam da vida. 80% disseram que iriam ficar ricos. 80%. Os jovens falando que também os adultos falariam. Só que o jovem é interessante, né? Uma parte desses jovens disseram que além de ficar rico, nós queremos ficar famosos. Porque ser rico e famoso é sinônimo de felicidade. Então, essa universidade, ela escolheu dois grupos lá em Boston, pessoas que viviam na mais extrema pobreza, na periferia de Boston, inclusive casas que não tinha aquecimento, não tinha água encanada, e pegaram então os estudantes de Harvard, que é a universidade paga, particular, cara a universidade, e eram de famílias ricas. Então, dois grupos, 300 e poucos jovens em cada grupo, e acompanhou a vida desses dois grupos durante 75 anos. O projeto ainda não acabou, prossegue. E durante o projeto foram avaliados a questão de saúde, fizeram tomografia, exame de sangue, entrevista com psiquiatra, com psicólogos. E durante toda a vida desses jovens, foram crescendo a vida adulta, e verificaram o que aconteceram com eles. O grupo pobre, que veio de família pobre, e o grupo que veio de família rica, e o impacto nas suas vidas. A conclusão: a origem da família rica ou pobre não teve tanto impacto quanto outros fatores. Então, não foi a riqueza que definiu a qualidade de vida desses jovens, quando chegaram à fase adulta. Muitos saíram de uma situação de pobreza e chegaram a grande sucesso profissional, ficaram ricos. Outros seguiram o caminho inverso, vieram de famílias ricas, tiveram tudo e perderam tudo, ficaram pobres. Os cientistas chegaram à conclusão que a nossa decisão sobre o rumo que tomamos na vida é que faz a diferença. A nossa decisão. O que nós decidimos no dia de hoje. É isso que vai fazer diferença, vai ter impacto na nossa vida. E o resumo que os cientistas chegaram, que a razão para nos mantermos felizes e saudáveis são os bons relacionamentos. Não foi o dinheiro. Então o dinheiro não foi o fator principal, mas pessoas que conseguiram ter um bom casamento, um bom relacionamento com a esposa, com o esposo, com os filhos, com os amigos, e fez realmente a diferença. Na visão espírita, nós entendemos que nós temos uma série de oportunidades reencarnatórias, um projeto evolutivo. Cada etapa, cada reencarnação, um degrau que a gente consegue subir. Às vezes a gente consegue subir só no aspecto intelectual, às vezes consegue subir no aspecto intelectual e sentimentos e moral. Mas cada projeto, ele é definido especificamente para nós. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma roupa para um casamento, o homem vai no alfaiate, e o alfaiate vai tirar as medidas. Porque as pessoas mudam, né? A pessoa tem um braço mais curto, mais longo, o pescoço. Então o alfaiate faz o terno para aquele senhor exatamente com as medidas dele. A mulher é a mesma coisa. Vai na costureira, faz as suas medidas e vai fazer o vestido realmente conforme vai ficar bem vestida. Então, o projeto reencarnatório é específico para cada um de nós. Não tem dois projetos iguais. Então, nós reencarnamos aqui, com a nossa caminhada, e nós temos que aprender a compreender qual projeto que me compete. O que eu tenho que fazer nessa existência. Porque eu assumi essa responsabilidade e agora estou caminhando conforme o que eu assumi no mundo espiritual. Então, o conhecimento que a gente adquire em cada reencarnação, nós sabemos, ele não se perde. A gente pode não se lembrar nessa encarnação pelo esquecimento provisório, é necessário a gente esquecer. É como se fosse uma oportunidade de recomeço. A gente lembrar
os erros praticados. Isso seria muito danoso. A gente lembrar que a gente fez uma coisa muito ruim que fizemos no passado, então é bom esquecer. Como se Deus falasse, esquece o passado, tem a chance de começar novamente, depois você vai lembrar. Mas segue que você não perdeu o foco da sua existência. Concentra no dia de hoje, procura fazer o melhor e deixa o passado, que isso vai gradativamente com a sua evolução, você vai compreender que foram equívocos cometidos devido a uma época em que você era muito atrasado no aspecto espiritual. Diz Emmanuel, então, que cada encarnação é como se fosse um atalho nas estradas da ascensão. Por esse motivo, o ser humano deve amar a sua existência de lutas e amarguras temporárias, porquanto ela significa uma bênção divina, quase o perdão de Deus. Mas a gente sabe que a nossa caminhada nem sempre é uma estrada pavimentada e florida. Muitas vezes é um caminho espinhoso. Então a vantagem do Espiritismo é o Consolador, porque explica as razões por que certas experiências difíceis nós devemos ter resignação para suportar e determinação para modificar aquilo que é possível. Tem situações que nós podemos evitar, tem situações que nós podemos superar, mas tem coisas que não dá para resolver. Uma morte de um ente querido, um acidente que a pessoa perde um membro. Enfim, tem situações que, olha, aconteceu, paciência, mas eu não estou sendo punido, eu estou sendo reeducado. Eu sou herdeiro das minhas atividades do passado. Então Deus não pune, mas permite que nós possamos colher o fruto da nossa semeadura, às vezes invigilante, das existências passadas. Mas aí a gente vem àquela pergunta que as pessoas às vezes se faz. O que é mais difícil, a prova da riqueza ou a prova da pobreza? Na verdade, as duas são muito parecidas, ambas são muito difíceis. Pobreza não é fácil, enfrentar a pobreza, e a riqueza também não. Mas nós vamos explicar por quê. Agora, a ambição do homem é natural. O problema não é a ambição. A pessoa está trabalhando numa empresa, ele ambiciona um cargo melhor. Então, ele vai se esforçar para se destacar, ser um bom funcionário, ser promovido. Um estudante vai estudar para passar no vestibular, para conseguir fazer um bom curso, ser um bom profissional. A questão da ambição é quando ela é desmedida, desproporcional. A pessoa perde o foco, só pensa no dinheiro, só pensa em ganhar cada vez mais e perde o foco real da sua atividade aqui na Terra. Que lições Jesus nos reserva? Jesus deixou 3 grandes lições no seu messianato de 3 anos. Mas ele focou na riqueza. Interessante, ele não falou da pobreza. Porque para falar da pobreza, Jesus teria que falar um pouco do conhecimento que nós temos hoje, que a doutrina espírita nos traz. E não era a hora. Então Jesus consolou. Jesus falou aos corações. Paciência, resignação, humildade, amor, perdão. Ele falou aos corações dos judeus. E seria para toda a humanidade. E mais tarde ele iria voltar, como voltou, com o Espiritismo. Mas ele foi para o maior problema. O maior problema não era a pobreza. O maior problema era a prova da riqueza. Então Jesus fala sobre a parábola do mendigo Lázaro e o rico. Ele vai falar sobre os ensinamentos, sobre a consequência do apego às coisas materiais e vai esclarecer sobre a importância do bom uso da riqueza, que é a parábola dos talentos. Na parábola do rico e Lázaro, está no Evangelho de Lucas, e aí está muito claro, o rico, mesquinho, egoísta, que tem um mendigo, que está na porta da sua casa, ele não dá nada para o mendigo. O mendigo está morrendo de fome, os cachorros lambendo ele, as feridas do Lázaro, e o mendigo frio, indiferente. E nessa parábola, esses dois vão desencarnar, e no caso do Lázaro, o mendigo, ele vai ficar no seio de Abraão, que é a forma de expressar o mundo espiritual superior, os planos elevados, e o rico mesquinho vai ficar nas regiões trevosas, um certo tempo. Então, mostrando, olha, se você é rico e mesquinho, isso pode acontecer.
É um ensinamento básico. Vou lembrar que Jesus estava falando há 2000 anos, com o povo ainda limitado no aspecto intelectual, de conhecimentos, grande parte analfabeto. Então ele tinha que falar de coisas simples, para eles entenderem. Olha, você quer riqueza, mas se for ter rico, não seja mesquinho, não seja mal. Pode acontecer coisas ruins. Ao longo da sua jornada, ele vai então dar outro ensinamento, no Evangelho de Marcos. Quando um jovem, muito bom jovem, um jovem rico, procura Jesus. E ele fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus falou: você conhece os mandamentos. Não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não enganar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então, mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. Olha, esse jovem já era um espírito bem esclarecido. O fato de mostrar que já seguia os mandamentos superiores, de não roubar, não matar, não enganar ninguém, já diria que um jovem virtuoso, que qualquer pai ficaria satisfeito de ter um jovem assim, longe dos vícios, dedicado, honesto. Mas Jesus estava vendo além. Falta-lhe uma coisa, disse Jesus. Vá, vende tudo que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso ele ficou abatido e afastou-se, triste porque tinha muitas riquezas. É o apego às coisas materiais. E Jesus fala então, como é difícil para os que têm riqueza entrar no reino de Deus. Pois é mais fácil passar uma corda. Na verdade, está falando, é a força de expressão da tradução. Não seria um camelo, né? A corda de pelo de camelo. Aí você vai ver que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha, e Jesus não ia falar isso. É passar uma corda. Uma corda no fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Ora, se Jesus fala isso aí, gente, tem que analisar. O mestre nunca falou uma coisa que não fosse verdadeira. Se ele falou que é difícil, é porque é difícil. De imaginar, Jesus exagerou. Como é que Jesus pode falar uma coisa dessa? Não, porque é difícil sim. Mas aí, os discípulos entenderam ao pé da letra o que Jesus disse. A condenação das riquezas se firmara no espírito dos discípulos com profundas raízes, a tal ponto que várias vezes Jesus foi obrigado a intervir de maneira por ter uma contenda injustificável, diz os bons espíritos. Tinha discípulos que falavam: olha, ninguém pode ter mais que uma camisa. Duas já está errado, só pode ter uma roupa. Então levaram assim de forma muito fanática o que Jesus dizia. O que é interessante é que durante quase 3 anos, Jesus ficou na Galileia 2 anos e meio aproximadamente, e eles ainda não tinham compreendido a essência dos seus ensinamentos. E não era para levar dessa forma. E essa aversão à riqueza se perdurou. Inclusive, na Idade Média, a pessoa fugia, né, das cidades, ia ser eremita nas cavernas, para fugir das tentações do mundo material, ou ir para o mosteiro. Quer dizer, é uma vida que você não fazia nem o bem nem o mal. Você não vivenciava a sua existência para se aperfeiçoar, estudar, formar uma família, criar os filhos, cuidar da esposa, não. Então, assim, praticamente uma existência perdida, porque não aproveitou a encarnação. E a gente sabe, hoje, à luz do raciocínio, da inteligência, que o dinheiro em si, ele é neutro. Ele não faz bem nem mal, depende de quem que você dá o dinheiro. O dinheiro pode servir para os vícios, claro, para a pessoa fazer muita coisa errada, muita coisa equivocada, mas também serve para o bem, para ajudar um asilo, um hospital, um orfanato. Enfim, o dinheiro ele é útil se você der um fim útil, e ele é inútil se der um fim inútil. O dinheiro ele é neutro, ele vai fazer o que você decidir. Então Jesus estava terminando a sua jornada, seu missionário, praticamente 80% da sua boa obra já tinha sido concluída. Ele vai sair lá da Galileia
e vai descer lá rumo a Jerusalém. Ele vai parar em Jericó, ficar mais ou menos no caminho, ali perto do Mar Morto. Ali ainda vai fazer algumas curas do cego de Jericó. Mas ele particularmente ele vai encontrar com um determinado indivíduo. O que o mestre é muito interessante. Ele falava muitas coisas, mas quando ele notava que os discípulos tinham uma dificuldade para compreender, ele falou, se os discípulos estão tendo essa dificuldade, a humanidade também vai ter. Então, em vez de falar, ele deixava um exemplo para marcar. Por exemplo, todos os 3 anos Jesus falou sobre humildade. E já na última ceia com os discípulos, ele viu novamente os discípulos entenderem a humildade. E o que ele fez? Foi lavar o pé dos discípulos. Ele podia ter falado sobre a humildade. Eu já falei demais sobre a humildade. Eu vou dar um exemplo do que é ser humilde. Então Jesus foi a Jericó, a caminho de Jerusalém. Ele vai ao encontro de um indivíduo chamado Zaqueu. Zaqueu era um publicano, coletor de impostos. Para os judeus não tinha nada mais hediondo do que pagar esse imposto aos romanos. Odiavam os romanos por causa disso, pagar imposto. Porque isso aí escochava os judeus. Mas o que era um publicano? O publicano, na verdade, o que o romano fazia? O romano não ia cobrar imposto. Ele fazia tipo uma concessão, que você tem hoje, concessão de estradas. Então ele vendia uma concessão, as pessoas se candidatavam, compravam essa concessão no leilão, iam cobrar os impostos, uma parte era para eles e uma parte era para os romanos. Então era assim que funcionava, bem administrado. Mas era uma decisão do império, era uma lei. Eles simplesmente eram funcionários dos publicanos. Mas como os judeus odiavam pagar esse imposto, o publicano então era considerado pecador. Então era um pouco de discriminação contra os publicanos. Mas por que Jesus foi em conta de Zaqueu? Porque Zaqueu era uma pessoa virtuosa. Zaqueu era solidário com a dor humana e de espírito de justiça. Era humilde, apesar de rico, era humilde. Ele havia superado a prova da riqueza. Essa foi a diferença. E tinha caridade e amor ao próximo. Zaqueu era infeliz, porque a mulher dele, que ele vivia, era fútil, a festas. O filho dele vivia de forma desbragada, gastando o dinheiro do pai. Então ele não tinha uma convivência feliz com a sua família. Os seus amigos eram fúteis e conviviam com ele porque ele era rico. Não era realmente uma amizade sincera. Então ele vivia triste. Até que um dos seus funcionários, ele tinha várias fazendas, inclusive fazendas que ele abrigava a outras pessoas carentes, pessoas eram carentes, quando eram espoliados pelos romanos, procuravam o Zaqueu, para que arrumava um emprego na fazenda dele para a pessoa trabalhar para não morrer de fome. Então um desses empregados conhecia Jesus e falou, Zaqueu, o Messias está chegando aqui em Jericó. Zaqueu ficou louco para conhecer o Messias. Então esse desejo dele, ele manifestou, aguardou o dia que o Messias chegava, e Jesus chega então em Jericó. De acordo com Lucas, e tendo entrado na cidade de Jesus, atravessa Jericó. E via nela um homem chamado Zaqueu, e era um dos principais publicanos, uma pessoa rica. Lembrando que para os discípulos de Jesus, o rico era a pessoa perdida, ordenava a riqueza. E ele procurava Jesus para saber quem era, e não podia conseguir por causa de muita gente. E ele era baixinho, então ele não conseguia, a multidão não conseguia ver Jesus, mas ele era inteligente. Então ele corre na frente da multidão, onde Jesus ia passar, e tem um sicômoro, que é uma figueira brava que não dá frutos. Então ele sobe em cima desse sicômoro para poder ver Jesus passar. Então, agora eu vou conseguir ver Jesus. E quando Jesus chegou naquele lugar, levantou os olhos e ali o viu. Ele disse, Zaqueu, desce depressa, porque importa que eu fique hoje em tua casa. E ele desceu com toda a pressa e recebeu com alegria. Olha, que honra receber Jesus em sua casa. Opa!
Simão Pedro, refletindo intimamente, disse: como justificar tudo isso? Se Zaqueu é um homem de dinheiro e pecador perante a lei. Olha, Jesus conviveu com Pedro todo esse tempo, morou na casa de Pedro em Cafarnaum. A gente vai sentindo que nós temos uma grande dificuldade de superar os nossos conceitos, porque a gente traz uma bagagem de várias encarnações, uma maneira de ver as pessoas, de ver a vida, e às vezes, muitas vezes equivocada. Mas a nossa maneira de enxergar, às vezes é torta. Só o tempo para modificar, não é assim tão fácil, tão rápido. Então, Pedro, convivendo com Jesus, ainda não tinha compreendido. E não é, quando Jesus falou da riqueza, não era aquilo ali que a riqueza é uma coisa ruim. Jesus nunca disse isso. Mas ele interpretava desse jeito. E o povo também não. E vendo isso, todos murmuravam, dizendo que Jesus tinha de se hospedar em casa de um homem pecador, porque ele era rico e era publicano. Entretanto, Zaqueu, posto à presença do Senhor, disse-lhe: Senhor, estou para dar aos pobres metade dos meus bens. Quer dizer, ali já vai dividir todos os bens dele. E naquilo que eu estiver defraudar de alguém, pagarei quadruplicado. Olha, pelo que eu conheci um pouco da história de Zaqueu, eu tenho certeza, quando eu dizia que ele não lesou ninguém. Mas Jesus não entrou nessa questão, porque queria deixar uma lição para o mundo. No Êxodo de Moisés, a restituição quádrupla devia ser feita em caso de roubo. Caso de roubo era a lei de Moisés. Mas se tratando de simples fraude, em Levítico, mandava restituir a importância em 20%. Então, essa era a lei dos judeus. Se roubou, devolve 4 vezes. Se houve só uma fraude, então 20% a mais. Zaqueu já ia devolver em 4% sem ter roubado ninguém. E sobre o que Jesus lhe disse: hoje entrou a salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que tinha perecido. Quer dizer, Jesus ali está absolvendo Zaqueu de qualquer coisa, embora não necessitasse, mas para o povo ele está absolvendo. Jesus não ia entrar em explicações que não ia entender. Então isso não é a questão. Então Jesus fala, ele está salvo. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, no capítulo 23, intitulado O Servo Bom, ele explica a diferença de Jesus com Zaqueu. Isso porque Zaqueu procurava empregar o dinheiro de modo que representasse benefício para todos. Então Zaqueu era um homem bom, rico, mas bom. Entretanto, Filipe e Simão Pedro não conseguiam ocultar suas deduções desagradáveis. Quer dizer, olha como é que é a tendência do ser humano, né? Por que tamanha aprovação a um rico mesquinho? As riquezas não eram condenadas pelo Evangelho do Reino? Aqui só abrindo um parêntese, no meu condomínio apareceu um sujeito e botou uma Ferrari na garagem. Olha, a Ferrari, você sabe que é um carro, a gente se vê assim, num lugar ou outro, né? Acho que só vi esse carro, né? Gente, sabe que existe, né? Mas aí chegou uma senhora para conversar com a minha esposa e disse, olha, aquele advogado, eu estou certeza, advogado do PCC. Bom, eu estava conversando com um outro advogado e ele falou assim, eu conheço esse seu vizinho. Inclusive, eu ajudo ele com as coisas. Ele é um homem riquíssimo. É um advogado, montou vários escritórios em todo o Brasil e ele falou o valor dele. Ele ganha mais ou menos isso, se tira por mês com os escritórios dele. Então é um homem riquíssimo. Aí ele quis com o dinheiro dele, montou o escritório, dele, ficou rico trabalhando. E já o outro dizia que ele é advogado da PCC. Eu fico pensando, como é que o ser humano ele vê alguém que tem sucesso e já taca a lama, né? Impressionante como é que você fala uma coisa dessa. Diz Jesus então para os discípulos, amigos, de todos os que repartirem os seus bens com os pobres, mas bem-aventurados também os que consagrarem suas possibilidades aos movimentos da vida,
ciente que o mundo é um grande necessitado e que sabe assim servir a Deus com as riquezas que lhe foram confiadas. De fato, o acúmulo de riqueza, Jesus, se Deus existe, é porque Deus permite, senão não existiria. Você vai montar indústrias de carro que vai gerar riqueza para o país, impostos, emprego, indústria de aviões, indústria farmacêutica, a indústria petrolífera. Então, a riqueza bem usada, bem administrada, é a mola do progresso para toda a sociedade. Então, na verdade, quem recebe essa prova, está conduzindo, muitas vezes está saudando muitos débitos. Se nessa encarnação ele é um grande industrial que está promovendo riquezas, quem sabe se lá atrás não foi um senhor feudal que explorou o povo, esmagou o povo. Aí ele vai reencarnar aqui, como é que ele vai saldar o débito dele? Ele prejudicou 3 mil pessoas. Se você colocar ele no emprego para ficar carimbando envelope, vai levar quantos mil anos para saldar os débitos dele? Então, foi o seguinte, você vai reencarnar, você vai ficar rico, você prejudicou 3 mil pessoas, você vai montar uma indústria e vai dar emprego a 3 mil pessoas. Então, é mais ou menos assim, é a bondade de Deus. Então, o homem, na verdade, é um mero gestor do patrimônio que não lhe pertence, ele está. Depois ele vai ter que prestar conta disso se fizer um bom trabalho. Foi então que Jesus contou a famosa parábola dos talentos. Então, um talento romano é 32 quilos. Então, nessa parábola, um senhor muito rico, ele vai viajar e dá um talento para um servo, 2 para o outro, 3 para o outro. Então, um talento, 2 e 5. Então, cada um recebeu um pouco de talento. E viajou. E aí, quando ele voltou, o que recebeu 5 talentos, dobrou. O que tinha 2 passou para 4. O que recebeu 1, escondeu, não fez nada. E nada produziu. Então, isso aí realmente não cumpriu a sua tarefa. Então, ele foi condenado para esse senhor, de acordo com essa parábola que está de Mateus. Então, Jesus se gira para Zaqueu e fala: bem-aventurado sejas tu, servo bom e fiel, porque ele cumpriu a sua tarefa. Ele recebeu o talento da riqueza e conseguiu cumprir a sua missão. Diz o mestre, então, pois a quem tem mais será dado, e será em grande quantidade. Mas quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Aqui, explicando isso aqui, na verdade, Deus não tira nada de quem não produz, não é isso. É que o indivíduo invigilante, o pouco que ele tem, ele vai fazer algumas coisas erradas e vai perder o que tem. E já o indivíduo vigilante, ele vai receber o talento e vai saber multiplicar esse talento. O Espiritismo, que é o verdadeiro Evangelho de Jesus, então agora, como Jesus volta com a doutrina explica, ele explica um pouco mais sobre a prova da riqueza e da pobreza. Eu perguntei, o que é mais difícil, a prova da riqueza e da pobreza? A dificuldade é igual, todos dois são difíceis. Mas, diz os Espíritos, está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, questão 866. A posição elevada no mundo e a autoridade sobre os semelhantes são provas grandes e arriscadas. Quanto mais o homem for rico e poderoso, mais obrigações tem a cumprir. Maiores são os meios que dispõe para fazer o bem e o mal. A riqueza e o poder despertam todas as paixões, nos prende a matéria e nos distanciam da experiência espiritual. Esse tópico aqui é interessante e muitas vezes eu ficava pensando o que realmente é a prova da riqueza e quando alguém vivencia essa prova da riqueza. E nos meus estudos, e às vezes na conversa que eu tenho com alguns amigos espirituais, me foi explicado o seguinte: olha, a prova da riqueza, a pessoa passar e ter relativamente chance de sucesso, ele tem que antes passar pela experiência da riqueza, explicando melhor. Porque você, na vida normal, você vai galgando certas posições e vai ter recursos financeiros. Mas isso ainda não é a prova da riqueza, é a experiência da riqueza que você passa. Porque às vezes até a experiência da riqueza a pessoa fracassa. Eu conheci um casal
morava na cidade, no norte do Espírito Santo, tinha direitinho, dentista, casado, com 2 filhos, e vivia bem com a esposa. Bom, o dentista não vai ficar milionário, um profissional, o consultório dele na cidade pequena, mas vivia bem. Ele juntou um dinheirinho, pegou um empréstimo no banco, e foi a época que estava acontecendo no Brasil a exportação de mamão papaya. Ele estava começando a mandar para a Europa. Ele começou a plantar o mamão papaya, ele nem era agricultor, mas é coisa fácil de fazer. E exportar. Ele ficou muito rico, ganhou muito dinheiro. A primeira coisa que ele fez foi divorciar da mulher dele, arrumou uma mulher mais nova, acabou com a família dele. Mas não por amor a outra mulher, porque realmente não tinha muita moral, né? Não tinha motivos para isso. Então, assim, eu fiquei lembrando também, tinha alguns colegas, quando eu estudava, com mais idade do que eu, se formaram antes, mas convivia com esse colega, o Jorge, durante toda a parte da minha vida estudantil, ele se formou em engenharia, conseguiu um bom emprego, ainda ia fazer vestibular. Mas quando ele começou a formar e ganhar dinheiro, não falava mais comigo. Agora ele era rico. Eu fiquei assim perplexo, né? Eu falei, não te conheço. Como é que sobe na cabeça apenas a experiência das questões materiais? A melhora pequena. Esse não está nem preparado para passar para a prova da riqueza. Eu morei muito tempo numa comunidade pobre da periferia de uma grande cidade. E eu tinha uma família lá vizinha, um jovem lá da minha idade também. Depois eu saí, fui para estudar fora, morar fora da cidade. Eu fiquei sabendo que ele ganhou na loteria. Da noite pro dia ficou rico. Porque ele fez o seguinte, na calada da noite ele vendeu a casa dele e sumiu. Ninguém sabe do paradeiro dele. Ele não queria ver ninguém. Então eu fico pensando como é que assim, o brilho do ouro hipnotiza as pessoas. Eu vi a história de um arqueologista, ele era um frade, arqueologista, que trabalhava numa pesquisa, numa caverna que foi encontrada na Bolívia, onde tinha um antigo depósito, um tesouro dos Incas. E ali era ouro, mas era coisa histórica, não podia mexer de qualquer maneira. Quando você descobre um sítio arqueológico, a retirada tem que ser com todo cuidado, fotografar, limpar direitinho, medir. Depois você vai preservando aquilo ali. Não é qualquer pessoa que pode fazer isso. E esse frade estava com o maior problema, porque ele estava contratando os camponeses para ajudar. Eram pessoas humildes e pessoas honestas. Mas quando elas entravam nessa caverna, só de ver todo aquele ouro, elas ficavam perturbadas. Ficavam transtornadas com o ouro. Ninguém ia roubar nada, porque eram pessoas honestas, sérias. Mas o ouro fascinava. Então, por isso, a nossa caminhada, não importa a situação que nós possamos estar, a gente tem que estar se preservando, sabendo que às vezes a situação pode estar difícil, mas nós temos bons espíritos para nos assessorar. É ter humildade perante os desafios que temos a enfrentar, lembrando que nós sempre estamos em contato pleno com o mundo espiritual, particularmente quando nós dormimos, na expansão da alma, entramos em contato com outro plano, e todos nós, sem exceção, temos uma vida dupla, aqui no plano físico e no mundo espiritual. Possamos, então, estar sempre preparados para esse aprendizado do mundo espiritual, tirar o máximo proveito, de modo que, aqui na caminhada, tenhamos força suficiente para resistir a todas as más inclinações, disciplinando as nossas emoções e seguindo o caminho que Jesus nos ensinou. Muito obrigado por essa palavra, meus dirigentes da manhã.